Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero iniciar e finalizar mais um livro hoje, porque será apenas hoje que nós iremos estudar esse livro, o nosso 28º livro, o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos juntos? Como sempre fazemos, vamos iniciar pela introdução. Nós intitulamos este livro de Lamentações de Jeremias, e aí nós temos neste quadro como autor Jeremias, interrogação. Então, assim, não há no livro em si a menção ao nome de Jeremias. Por isso, para muitos, há dúvidas acerca da autoria, se de fato foi Jeremias quem compôs estes poemas de lamentações. Mas o contexto e a estrutura nos dá a entender que, muito provavelmente, foi sim o profeta Jeremias, que escreveu por volta de 586, 585 a.C., 3 meses entre o incêndio de Jerusalém e a partida do remanescente para o Egito. Então, sendo de fato Jeremias quem escreveu este livro, nós podemos compreender que, muito provavelmente, ele estava prestes a morrer, né? Porque quando ele foi levado para o Egito, sabemos que, pela tradição, né, como nós vimos antes, lá no estudo do livro de Jeremias, lá não há menção à morte do profeta, mas ele muito provavelmente faleceu, ou foi morto, melhor dizendo, no Egito, muito provavelmente por apedrejamento. O título, As Lamentações, ou Lamentações de Jeremias, é um título que pode nos assustar num primeiro momento, porque nós vivemos em uma sociedade que pouco lamenta, que não quer lamentar, né? Não é que não lamenta, mas que não quer lamentar, que coloca a lamentação como algo extremamente que nós devemos evitar, certo? Por outro lado, a cultura da sociedade judaica, né, e israelita é uma cultura em que a lamentação ela é muito bem-vinda. Se nós temos coisas ruins, se nós sofremos, se nós estamos diante de aflições, devemos lamentar. Devemos lamentar. Não é à toa que nós temos até mesmo lá em Jerusalém, até hoje, a existência do Muro das Lamentações. Portanto, o tema deste livro não poderia ser outro, é a tristeza presente por aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Por outro lado, não é apenas este o tema do livro de Lamentações, há também muita esperança, uma esperança futura. Palavras-chave deste livro: dificuldades, angústia, pecado, mas também oração. Um versículo-chave: que solitária está a cidade populosa, tornou-se viúva, a primeira entre as nações, a princesa das províncias em trabalhos forçados. Lembrando sempre que todas as vezes que nós iniciamos um livro, ou no caso hoje nós iremos estudar o livro inteiro porque ele é curto, fica o incentivo de vocês assistirem o vídeo do The Bible Project a respeito deste livro de Lamentações, pois lá nós temos um panorama muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem condensado, com as principais informações acerca deste livro de Lamentações. Eu trago aqui alguns apontamentos a respeito do livro de Lamentações presente no Manual Bíblico da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós observamos que para o povo de Judá a queda da cidade significava mais que a perda da sua formosa e quase inconquistável capital. Jerusalém era de forma muito especial
a cidade de Deus. Seu templo estava ali. Era ali que ele havia decidido habitar com o seu povo. E quando Jerusalém foi queimada, o templo destruído e o povo deportado, eles entenderam que Deus os entregara ao inimigo. E assim estes lamentos expressam a tristeza do poeta, não apenas pelo sofrimento e pela humilhação do seu povo, mas por algo mais profundo e ainda pior. Deus havia rejeitado o seu povo. Porque sempre de novo, apesar de repetidos apelos e advertências, o povo da aliança havia voltado as suas costas para Deus. Os 4 primeiros poemas são alfabéticos, também conhecidos como acrósticos, e tem um ritmo elegíaco usado nas canções fúnebres, que era algo bem da cultura também judaica, canções fúnebres que eram entoadas em lamentações. Nos capítulos 1, 2 e 4, cada um dos 22 versículos começa com uma nova letra do alfabeto hebraico. Mas no capítulo 3, há 3 versículos iniciados com a mesma letra hebraica, o que resulta num total de 66 versículos. Por isso, o capítulo 3 ele é o mais extenso e não à toa ele está no centro do livro. E é interessante isso, né? Porque Jerusalém, a Cidade Santa, o Templo de Deus, tudo estava um caos. Mas o poeta, e muito provavelmente Jeremias, ele escreve numa ordem tal que ele coloca poemas acrósticos, sendo que o capítulo central do livro ele é mais extenso. Ou seja, se contrapõe ao caos e à desordem, a ordem e a organização desse livro. Os poemas ainda são lidos em voz alta nas sinagogas judaicas em meados de julho, quando os judeus lembram a destruição do templo em 587 a.C. e a sua destruição final em 70 depois de Cristo. Muito interessante, né? Vamos à leitura do capítulo 1, onde nós temos como destaque a Jerusalém destruída. A leitura vai ser feita na Nova Almeida atualizada e diz assim: Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas. Os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam. Porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente. Por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças.
Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha. Essa dor que me sobreveio com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolado e sofrendo todo dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Este é o capítulo 1, onde nós temos um lamento por causa de Jerusalém. E dos versículos 1 a 11, nós percebemos que o poeta está falando, mas dos versículos 12 a 22, é a própria cidade quem está lamentando. Jerusalém está sozinha, deserta e triste. O povo se foi. O templo foi profanado e destruído. Deus julgou e castigou a cidade pela perversidade do seu pecado. E agora, finalmente, Jerusalém está clamando a Deus. Vamos ao capítulo 2 com as tristezas de Sião provém de Deus. Diz assim: como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou-se do céu à terra, a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor, derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo. Consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo. Firmou a sua mão direita como se fosse um adversário. Destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa.
O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer as muralhas e as paredes juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. A minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães o que temos para comer e beber. Ao mesmo tempo em que desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer o consolo, ó virgem, filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém e perguntam: é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos. Esse dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade. Deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Que capítulo aterrorizante, não é mesmo? Como é deprimente analisarmos uma cidade que foi cidade que era sinônimo de beleza, de formosura, de luz, de salvação, e de repente tudo ruiu. E pior, né? O texto diz que Deus provocou isso, e aí nós precisamos entender que aqui nós estamos diante da ira do Senhor. Mas o que é a ira do Senhor, senão a justiça? Não se engane, você, eu, nenhum de nós pode se irar, porque nós não somos justos, mas Deus pode. Neste segundo lamento, o poeta volta ao terrível cenário da destruição, a ruína e desolação, as crianças famintas, o massacre, tudo aquilo era obra de Deus. E isto é o pior, o poeta não cansa de repetir. Ele se dirige à cidade, depois clama a Deus em favor dela, e que Deus olhe e tenha piedade, porque, ainda que tenha sido Deus o causador de toda aquela desolação e destruição, era exatamente Deus quem poderia salvá-los e ajudá-los. Vamos ao capítulo 3, o maior capítulo deste livro, com o seguinte destaque: castigo, arrependimento
e esperança. Opa! Não é só lamentações que temos no livro de Lamentações, não é mesmo? Vamos à leitura. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para um homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal como bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave, lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa.
Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhes retribuirás, segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Percebam que neste capítulo nós começamos a ter uma mudança, e não há mais apenas lamentos, mas há também esperança. Não há apenas palavras de juízo de Deus, mas há também palavras de juízo de Deus não apenas contra Israel e contra Judá, mas contra os inimigos que impuseram as pesadas derrotas e sofrimentos ao povo de Deus. Esperança, apesar de tudo, é esta a mensagem do capítulo 3. E no terceiro lamento, a agonia da nação aparece na experiência de um único indivíduo, nas trevas, esmagado e espancado a ponto de perder toda a esperança. Sua fé renasce quando ele se lembra do amor e da misericórdia de Deus. E quando tudo parece perdido, vem a compreensão de que Deus está perto, mas ele não pode perdoar a terrível provocação dos seus inimigos. Vamos ao penúltimo capítulo, capítulo 4, com os sofrimentos do cerco. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento, sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião que consumiu os seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. E o povo grita: afastem-se, imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações: aqui eles não podem morar. A ira do Senhor os espalhou. Ele já não dá atenção a eles. Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando o socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproximava, os nossos dias estavam contados. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Exulte, alegre-se agora, ó filha de Edom, você que habita na terra de Uz.
Logo chegará a sua hora de beber do cálice. Você ficará embriagada e despida. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom. Porá a descoberto os pecados que você cometeu. E seguramente que antes da invasão à Cidade Santa, da destruição da cidade, de todo o cerco que houve, né? Houve um cerco, né? Antes de tudo isso. E que também trouxe sofrimento, que também trouxe desolação ao povo que não tinha alimento, que não tinha para onde correr. E é exatamente estas cenas que são registradas no capítulo 4 de Lamentações. Sião estava pagando pelo seu pecado. E este lamento compara a antiga glória da cidade com os horrores do cerco. O choro das crianças famintas, os rostos cadavéricos, os corpos enrugados. Quem poderia esquecer? De quem era a culpa? É o pecado do povo, dos profetas e sacerdotes que levou a cidade à ruína. E Edom, arqui-inimigo de Judá, se alegra, sem saber que o seu castigo está prestes a vir. Vamos ao último capítulo do livro de Lamentações, onde nós temos como destaque oração pedindo misericórdia. Vamos à leitura. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? E assim termina a leitura do livro de Lamentações. Destaque para essa frase do poeta de Jeremias, que o Senhor possa nos auxiliar a nos convertermos novamente a Ele. Na oração a Deus que encerra esta pequena coleção de lamentos, o poeta descreve vividamente o que nos aconteceu, a perda da liberdade, do território, do respeito, estupros e crueldade, trabalhos forçados e fome. Ele vê isto como consequência do pecado, e não só do pecado das pessoas de seu tempo, mas do pecado das gerações anteriores. E ele ora a Deus pedindo por restauração. E isto se já não for tarde demais. Sabemos que nunca é para Deus. Mas o poeta, o profeta, ele estava envolto em uma atmosfera terrível de castigo, de sofrimento e de morte. E por isso que, por vezes, quando nós estamos passando por dificuldades muito grandes, podemos também perder as esperanças. Mas não é o caso aqui. Apenas há um lamento
profundo. Mas ele volta o seu lamento a Deus, como nós devemos fazer, nos voltar a Deus diante de dificuldades, de sofrimentos e de aflições. Vamos à retomada dos ensinamentos deste livro de Lamentações, um livro pesado, um livro difícil, mas um livro essencial para entendermos o contexto lá do cativeiro babilônico. E assim nós podemos trazer à tona alguns comentários da Bíblia da Reforma que nos ajudam a retomar os ensinamentos dos capítulos. No capítulo 1, Jeremias descreve as condições terríveis em depois queda ante os babilônios, quando seus líderes foram levados cativos, contrastando com a força e a beleza de outrora. As ruínas ali estão como testemunho da justa resposta de Deus contra o pecado e a rebelião persistente. No capítulo 2, pela mão da senhora Babilônia, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. As consequências do pecado deixaram o povo massacrado e os cidadãos remanescentes exilados em Babilônia. Deus virou as costas para o seu povo, visto que eles o abandonaram. Seu culto de falsos deuses violara a aliança feita no tempo da saída do Egito. Seu pecado produziu frutos hediondos. No capítulo 3, Jeremias descreve o grande sofrimento do povo de Deus nas mãos dos invasores babilônios. Ele não arruma desculpas para o pecado do povo, mas os anima, e também a nós hoje, com a grande compaixão de Deus e o seu infalível amor. Se eu pudesse dizer, eu diria que este capítulo 3 é o principal capítulo de Lamentações. O povo havia sido esmagado, mas não totalmente aniquilado. Sua esperança precisa estar no Senhor e no grande amor dele por eles. No capítulo 4, Jeremias contrasta o poder do passado de Jerusalém com a miséria dos que ficaram após a conquista babilônica. E no capítulo 5, Jeremias enfatiza que os pecados de todo o povo estão na raiz de todo o sofrimento atual. Devido à sua infidelidade, eles lutam apenas para terem o que comer. Estão sujeitos ao abuso e à humilhação. Queixando-se na angústia, o povo de Deus apela ao Senhor por perdão e restauração. E em nossa própria vida, facilmente nos esquecemos de Deus e do nosso chamado como seu povo, quando parece que tudo está indo como queremos. Deus está pronto para perdoar os pecadores penitentes, ou seja, aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, restabelecendo-nos mediante o sangue de Jesus. Por isso essa imagem, a imagem de pessoas desoladas, em grande sofrimento, aflitas, somente pele e osso, mas elas clamam a Deus. E um deles, segura uma cruz. É na cruz que está a nossa esperança. É na cruz que está a promessa do fim das nossas aflições, do fim do nosso sofrimento, que já pode começar desde aqui. É claro que neste mundo, caído em pecado, muitas vezes nós sofreremos ainda. Mas se nós cremos em Cristo, se nós temos a esperança verdadeira no Salvador, então nós podemos continuar prosseguindo. Mesmo diante de momentos de aflição, de desolação, como esses que muitos acabaram passando naquele tempo terrível do cativeiro babilônico. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Nos próximos dias nós estaremos estudando livros de profetas que são livros mais curtos, por isso será um dia um livro, outro dia outro livro. E assim como fizemos agora com Lamentações de Jeremias, amanhã retomaremos com o estudo inteiro de um livro, o livro de Sofonias, do profeta Sofonias. Que você possa continuar conosco nesta empreitada, que é uma bênção para todos nós. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.